agrada neste seminário de famílias seja próspero, Senhor. Como um perfume. Senhor, que cresça 100 a 60, Senhor, de acordo, Pai. Nós declaramos isso, Pai. Em nome Não de te Jesus. darei algo que não me custe. Não te darei algo sem valor. Amém. Glórias a Deus. Amém. Boa noite, querido. Amém. Hoje é uma noite preciosa. Amém. Eu tenho expectativa pelo que o Senhor está gerando em nós já há algum tempo, irmão. Amém. Quem crê nisso? E hoje é um momento preciso para nós, como igreja. Por favor, gente, melhor aqui para mim. É um momento preciso para nós como igreja, como povo, e uma igreja que quer manifestar Cristo nessa cidade. Amém, querido? E é com muita alegria que nós recebemos, né, a família pastoral, né? Pastor Léo, pastora Lu, pastor Carlos, pastor Henrietta, as crianças, Luísa e Letícia. Amém? Aplauda os irmãos, aplauda. Amém? Amém. Nós viemos hoje, nessa noite, nós vamos começar aquilo que o Senhor já está entregando nessa casa. Amém? Nós estamos num processo muito forte no Senhor. Processo não de melhora. O Senhor não está nos melhorando. Ele está... O propósito do Senhor não é transformar Adão, irmão. Adão não melhora. O propósito do Senhor é nos dar uma nova natureza. Amém? A natureza de Cristo. Então nós estamos nesse processo, onde o Senhor está trocando a nossa natureza. Trocando. Até que todos cheguem à estatura do varão perfeito. Amém? E esse seminário de família é algo que o Senhor gerou no nosso espírito. E enquanto nós orávamos durante todo esse mês, e o Senhor foi colocando o nosso espírito para orar pelas famílias. Famílias que travaram lutas para poderem estarem aqui ouvindo, né? E a maior dificuldade agora, querido, que você vai ter neste momento, e eu gostaria que você prestasse atenção, é para que você não ouça a palavra. E o problema não é só ouvir, é entender. Que a parábola do semeador diz que aquelas sementes que caíram à beira do caminho, que veio os pássaros e arrebataram, simbolizava as sementes, ou simboliza as pessoas que, ouvindo a palavra do reino, não entendendo, vem o maligno e arrebata do seu coração, arrebata do seu espírito essa palavra. Então eu gostaria que você tivesse agora toda a reverência para ouvir. Amém? Concentre, porque nesse momento está sendo travado guerras nas regiões celestiais, para que você se distraia. E nós declaramos que a glória do Senhor, amém, invadirá você, e você será, a sua mente será levada cativa ao que o Senhor vai ministrar sobre a sua vida. Amém? Pastor Léo, vem cá, meu amigo. Amém? Quero apresentar, irmãos, já apresentei. Meu pastor Léo é um amigo nessa família. É uma família que o Senhor nos conectou. Nós não fazemos relações por afinidade. Amém? O que ele carrega é o que nós estávamos buscando no Senhor, e quando nós encontramos, gerou algo muito forte. Amém? Pastor Léo é pastor do Ministério Mevan na Penha, em Santa Catarina. Uma casa abençoada. Amém? Seus filhos espirituais estão aqui com ele. Uma casa que você vê os irmãos levando Cristo, portando Cristo, através da paternidade do pastor Léo. E foi um amigo que nos auxiliou muito. Alguns irmãos que caminham conosco sabem, né, o quanto que nós fomos tocados e fomos
cuidado, mesmo que à distância, pelos conselhos do pastor Léo, né? E a gente entende que foi o Senhor que gerou isso, né? E aí 2 anos atrás a gente estava conversando e orando, e hoje, né, o pastor Léo e sua família pode estar aqui conosco, impartindo conosco daquilo que o Senhor gerou em nós, amém? E aí a casa é sua. Nós vamos orar, nós vamos chamar as crianças aqui antes da palavra. Vem para cá as crianças. Pastor Carlos, pastora Rita, vem para cá também, amém? João, cadê o João? Glórias, amém. Glórias. Eu vou apresentar o pastor Carlos e a pastora Rita. Trabalham com o Ministério Infantil lá no Mevan da Penha, né? E eles estão aqui conosco hoje para impartir na vida dos nossos filhos, amém? Eu quero deixar com vocês fazer esse momento. Paz do Senhor, irmãos, tudo bem? Vamos estender as mãos para cá. Vamos abençoar os nossos filhos, amém? Senhor, te damos graças por essa noite, Senhor, por cada vida que está aqui, a tua herança, Senhor. Cuida deles, Senhor, esconde eles debaixo das tuas asas, Senhor. Onde eles colocarem a planta dos seus pés, Senhor, que eles sejam cheios do teu Espírito Santo, Senhor. Que eles sejam cheios, que eles exalem o teu caráter, Senhor. Oh, Pai, acompanha eles na caminhada deles, Pai. Porque hoje, Senhor, estão aqui, Pai, os profetas de hoje, os pastores, os levitas, os adoradores, Senhor. Em nome de Jesus, Senhor, eu profetizo bênção sobre a vida dessas crianças, sobre os pais dessas crianças, Senhor, sobre a vida do pastor Kleber, Senhor, pai espiritual da sua esposa, Senhor, em nome de Jesus, Senhor. Abençoa quem ministra com ele, Senhor, com essas crianças, Senhor, os professores, capacita da sabedoria do alto, Pai, em nome de Jesus, Pai, para que toda honra e toda glória seja dada a Ti, Senhor, pois Tu és o Rei dos Reis, o Santo dos Santos, Senhor, em nome de Jesus, amém. Lá a gente fala assim, engata a primeirinha, vai bem devagarinho, amém. Agradável a Ti, como um perfume. Quero ser agradável a Ti. Sim, Deus. Como um perfume. Que a paz e a graça que há em Cristo Jesus esteja com cada um de nós. Amém? Estou muito feliz, irmãos, estar aqui com cada um de vocês, em acompanhar a distância, como disse o apóstolo Paulo em Colossenses: de corpo físico não estou presente, mas em espírito eu posso acompanhar o vosso bom proceder em Cristo Jesus. Em espírito, por telefone, como disse o pastor Kleber, nós temos acompanhado, querido, aquilo que Deus tem feito nele e através deles, e aquilo que o Senhor tem feito em vocês e através de vocês. Eu louvo a Deus por essa oportunidade de conhecê-los pessoalmente. Tem pessoas que se conhecem, tem aquelas que é o próprio Deus que apresenta, né? E eu creio que o Kleber foi o Senhor que nos apresentou. Alguns poderiam falar que nos conhecemos por acaso, mas eu digo que foi obra do Senhor, né? Eu gosto de falar que foi Jesuscidência. Não foi coincidência, querido, dele passar na porta da nossa casa, passar de frente do aprisco, cujo qual o Senhor nos confiou como porteiros, o Mevan que se encontra na cidade de Penha, que permaneceu um culto conosco,
permanecer nos ensaios de quinta-feira, foi bom demais, dar uma chapada lá. Desfrutar de algumas conversas na sala de casa. Meu Deus, eu estou feliz demais. Porque exatamente um pouco mais de 2 anos eu encontrei 2 irmãos e 2 amigos, se sentindo perdido. Mas quem está no coração do Abba não se perde. O Senhor escondeu vocês para mostrar a vocês em um tempo oportuno. E eu louvo a Deus por isso. Ore por mim, querido. Estenda sua mão para cá e diga: Pai, usa o Léo. Amém. Senhor, eu recebo, Deus, cada oração nesse vídeo. Te agradeço, Senhor, por essa oportunidade. Te agradeço por essa oportunidade, reconhecemos o teu senhorio, Jesus. Reconhecemos a tua santidade, Pai. Sabemos, Deus, que não há outro igual a ti. Tu és soberano sobre a terra, sobre os céus. Tu és Senhor absoluto. Tudo que existe acontece, tu sabes muito bem. Tu és tremendo. Tu és soberano sobre a terra, sobre os céus. Tu és Senhor absoluto. Tudo que existe acontece, tu sabes muito bem. Tu és tremendo. Mas apesar dessa glória que tens, tu se importas comigo também. Esse amor tão grande tu és tremendo. Glória a Deus. Tu és um Arão que Deus levantou para sustentar o braço daquele Moisés ali.
Sim, Deus. Fortalece o teu filho, Pai. Fortalece o teu filho, Senhor. Tira, Senhor, de sua mente todo o sofisma, Pai. Tira, Senhor, todo engano, Deus. Que ele possa ver de forma nítida o encargo que tu confiou em suas mãos, Abba. Sim, Deus. Cicatriza, Abba, toda ferida feita por desonra nesse coração. Homens de aliança, não abandona quem guerreou com ele ombro a ombro. Deus maravilhoso. Tu és tremendo. Meu Deus, que graça, que glória, irmãos. Que glória. O Senhor acredita em você. O Senhor acredita em você. Abra sua Bíblia em 1 Timóteo comigo, por gentileza. Te amo, Jesus. Lindo, lindo és. Glórias, glórias eu te dou, Jesus, Jesus. Lindo, lindo, lindo és. Glórias, glórias eu te dou, Jesus. Essa igreja te adora, Jesus. Fique à vontade, Senhor, é a tua casa, são os teus filhos. Meu amigo Espírito Santo, tu tens liberdade nesse ambiente para batizar, para libertar, Senhor, para curar. Tu tens liberdade, Abba. Eu te dou, Jesus, Jesus, Jesus. Há um ambiente de cura, querido. Glória, glória. Eu te dou, Jesus, oh, Jesus. Então a sala do trono mostra a tua beleza. Quero ver tua face, Deus. Eu vejo sala do trono, mostra tua beleza. Eu quero ver tua face, Deus me leva à sala do trono, mostra tua beleza. Quero ver tua face. Lindo, lindo, lindo és. Glória, glórias eu te dou, Jesus. Lindo, lindo, lindo és.
mostra tua beleza, quero ver tua face, Deus. Me leva à sala do trono, mostra tua beleza, quero ver tua face, Deus. Você anseia vê-lo como Ele é. Você anseia, querido, desfrutar de uma eternidade com Ele. Então não retroceda. Muitas vezes nós liberamos cânticos espirituais que não sabemos o que estamos cantando, mas toda palavra que sai dos nossos lábios, ela tem poder. E quando eu adentro diante do Senhor, mesmo que seja em uma adoração, reconhecendo o seu senhorio, reconhecendo a sua santidade, essas palavras, queridos, é um pacto com Ele. E quando você diz, então me leva à sala do trono, mostra-me a tua beleza, mostra-me a tua face, Ele vai lutar com todo o coração, para que a sua fé não seja abalada, e para que você esteja nesse lugar, nele. Há uma guerra constante, Êxodo 17, no último versículo, entre Amaleque e o Senhor, de geração em geração. Amaleque trabalha no cansaço, Amaleque trabalha no desânimo, Amaleque trabalha na tristeza. Eu sinto no meu espírito muitos cansados aqui, muitos desanimados aqui, muitos tristes. Mas eu não vim aqui pregar, eu vim trazer as boas novas do Senhor para você. Ele continua contigo, Ele continua contigo. Jesus disse: Pedro, Satanás requereu o direito de te peneirar como o trigo. E Pedro disse: Senhor, eu estou contigo. E Jesus disse: não, é você e ele, eu só vou orar para que a sua fé não seja abalada. Eu sei que alguns de vocês estão passando nesse lugar em Deus, e Jesus, Ele está orando, Ele está intercedendo, mesmo que você não sinta, mesmo que você não saiba, para que a sua fé não seja abalada. Pai, eu oro, Senhor, pela minha irmã. Eu te peço, Deus, em nome do Senhor Jesus Cristo. Persevere, persevere, persevere. Deus maravilhoso. 1 Timóteo capítulo 5 é uma palavra muito conhecida. Abençoa essa água em nome de Jesus. Versos 8, amém? Diz assim, 1 de Timóteo capítulo 5 versículo 8 diz: ora, se alguém não tem cuidado dos seus, e especialmente dos da própria casa, tem negado a fé, e é pior do que um incrédulo. Há traduções que diz: não tem cuidado do da própria família, tem negado a fé, e é pior do que um descrente. Irmãos, num ambiente como esse, num seminário, famílias em Cristo, nós temos que compreender essas verdades. Se você for para Isaías capítulo 13, versículo 4, abra comigo por gentileza.
Deus. Isaías 13. Deus maravilhoso. Versículo de número 4, amém? Já se ouve sobre os montes o rumor como de muito povo, o clamor de reinos e de nações já congregados. O Senhor dos Exércitos passa, revista as tropas de guerra. O que o Senhor dos Exércitos faz? Ele passa e revista as tropas de guerra. Irmão, se o próprio Deus, antes de enviar o exército para combater o combate, Ele revista como que se encontra cada soldado, como que eu e você devemos nos portar. Eu sei que muitas vezes nós entramos em batalhas, irmãos, por amor de todo o coração, mas não estamos preparados. Alguns até tomaram posse de toda a armadura celestial e se revestiram e estão guerreando, mas não adianta você estar devidamente armado e não saber manusear nenhuma das armas, porque a armadura, ela tem arma de defesa e arma de ataque. Só que antes disso, querido, como que você se encontra? Dentro de casa. Eu tenho falado para os irmãos lá em Penha, muitas vezes como ministério nós temos fluído, estamos muito bem, mas a palavra do Senhor nos diz: seja constante o amor ministerial, seja constante o amor fraternal, seja constante o amor em família. Como ministério, a gente tem fluído muito bem, mas como família temos capengado. Temos dificuldade de entender a aliança fraterna, entender que nós somos uma família em Cristo. Não adianta, querido, você estar dentro de um ministério, dentro de uma estrutura, se dando por inteiro, mas em casa pela metade. Não estão trazendo um jugo que não é do Senhor. Pelo contrário, eu estou tirando aquilo que não é do Senhor sobre a sua vida. Porque se você consegue galgar lugares em Deus, tendo áreas dentro de casa para alinhar, imagine os lugares que vocês irão alcançar se a casa estiver alicerçada, se a família estiver bem. Irmãos, nós demos uma primícia para o Senhor, nosso filho Samuel. O Senhor tomou para si. Logo depois disso, a minha esposa caiu em um lugar de depressão. E eu louvo a Deus pela vida do pastor Juscelio, que nos acompanhou, nos lapidou, nos casou. E eu estava 1000 no ministério. E o Juca lá em casa falou assim: Leozinho, meu filho, a luta na 2ª marcha, tu está na 5ª. Reduz, nego, senão tu vai acabar com a tua mulher. Eu falei: não, pastor, minha esposa é uma bênção, está me acompanhando, está bênção. E ele disse: então vamos orar. E nós começamos a orar. E um dia à noite nós fomos orar junto no nosso quarto, na nossa cama. E quando nós começamos a orar, ela foi tomada por um choro. E um homem muito espiritual, eu disse: glória a Deus, Espírito Santo, já tocasse ela. Eu percebi que não era um choro da presença de Deus, era um choro de desespero. E eu cheguei para ela, abri o meu olho e falei assim: amor, está tudo bem? E ela não conseguia parar de chorar. Amor, está tudo bem? Ela olhou para mim nos meus olhos e disse: amor, eu sou a tua pedra de tropeço. Quando ela falou aquilo, eu disse: em nome de Jesus, Satanás,
Eu repreendo essas palavras, esse sofisma do inferno que tu lançasse na mente de minha esposa. Nome de Jesus. E daí caiu a ficha. Eu lembrei do conselho do Juscelio. Ela está na 2ª marcha, tu está na 5ª. Reduz, senão tu vai arrebentar com a tua esposa. Querido, honre a palavra de uma autoridade, mesmo que você não venha entender na hora. Porque em Hebreus 7 diz que, versículo 17, diz que eles têm zelo por nós, como a própria vida, e porque eles estão lutando para nos apresentar limpos e santos ao Senhor, como se alguém que fosse prestar conta daquela alma. Então a nossa liderança não quer o nosso mal. Homens e mulheres que Deus nos colocou como tutor, abaixo de Cristo, junto com o Espírito Santo, é para nos remir, circuncidar, é para nos dar o destino que os nossos pais biológicos não deram. Porque cada filho que está aqui carrega um propósito. Só que não adianta você ter propósito, mas não ter um pai de destino, não ter alguém que lance nesse lugar em Deus. E naquela noite eu entendi o proceder do Juca para comigo, e eu disse: meu amor, não. Cheguei, ficamos 1 ano, falei com os pastores, ficamos 1 ano em casa, porque ela não estava bem. Se ela estivesse bem, a gente continuava indo na igreja. E quando ela melhorou, irmãos, nós fomos na igreja, só que sendo acompanhado pelos pastores. Algumas pessoas não entenderam a nossa falta e falou assim: glória a Deus, estávamos orando, ainda bem que você voltou, meu irmão, estava desviado. Irmão, nessa hora o velho homem sempre quer vir se levantar, né? A alma grita. Eu olhei para aquela pessoa e disse: quer saber da minha vida, cara? Fala com o meu pastor, que eu tenho pai, não sou bastardo, ele sabe o que eu tenho vivido. Mas entrei no culto e digo: Senhor, tem misericórdia. Eu falei com ira, me perdoa, porque Eclesiastes 7 diz que a ira brota no coração do tolo. Eu digo: eu agi de forma insensata, me perdoa, Jesus, me perdoa. E a Lu foi vindo, engatou novamente a 2ª, que estava na primeirinha com ela. 3ª marcha, eu engatei a 3ª, a 4ª, até que ela jogou a 5ª, e eu joguei a 5ª marcha junto com ela. Como é bom nós estarmos sarados por inteiro. Como é bom quando você tem uma paternidade que não quer usar o talento que Deus te deu, o dom que Deus te deu, não olha para os atributos, não olha para uma qualidade externa, mas olha diretamente para o seu coração, olha para o seu cônjuge. Porque não importa, querido, eu funcionar muito bem dentro de um ministério, se eu não fluir em Cristo. Nós carregamos um propósito e temos uma causa, e para que essa causa seja cumprida, estabelecida por mim e por você, nós temos que estar bem, irmãos. A impressão que eu senti na alma era que está ficando para trás, todo mundo está crescendo e todo mundo está indo. E tinha madrugadas que eu chorava compulsivamente: Deus tem misericórdia, cura minha esposa, tira ela desse quadro de depressão. E quando eu achei que não conseguiria mais alcançar os meus irmãos, o Senhor me larga. Eu estava no arco, e quando o Senhor nos solta essa flecha polida, lapidada, nós alcançamos o alvo, irmãos.
selamos todas as brechas dentro de casa. E aí o Senhor conseguiu alicerçar sobre um ambiente sadio os desejos do seu coração. Porque o Salmo de número 139, eu sei que vocês conhecem de Bíblia, o Senhor tem escrito todos os seus dias de sua vida, tem tudo marcadinho ali, Ele escreveu na sua mão. Nós não somos fruto de um acaso, queridos. Nós somos frutos para um propósito. E a palavra do Senhor, Ele diz que não tornará vazia. Aí eu digo, mas está demorando, Senhor, está tudo errado. Não, não está demorando. Olha o que a Bíblia diz em relação a isso. Vá para Pedro comigo, por gentileza. 2 de Pedro. Segunda de Pedro, amém? Capítulo de número 3. Olha o que a palavra do Senhor sinaliza para nós. Já chegaram? Amém? Glória a Deus. Há todavia uma coisa, amados, que não deveis esquecer, que para o Senhor um dia é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. Não retarda o Senhor a sua promessa, como alguns a julgam demorada. Pelo contrário, Ele é longânimo para convosco, não querendo que nenhum pereça, senão que todos cheguem ao arrependimento. Muitas vezes as palavras que o Senhor tem liberado sobre você ainda não se cumpriu, porque tem áreas que você tem que se arrepender. Tem áreas que você tem que retroceder e se humilhar. Irmãos, um filho de Deus não pode carregar mortos em seu coração. Depois da oração dominical de Mateus 6, verso 14, o Senhor diz: se eu não perdoar, o meu Pai Celeste também não me perdoará. Tem algumas situações, querido, para que o Senhor nos envie em lugares que eu fui humilhado, rejeitado, pisado. Eu tenho que me submeter à vontade do Senhor. Para que isso, Léo? Para que Ele possa vir e estabelecer juízo e justiça ao seu favor. Porque Deus só pode fazer algo em favor de um filho quando ele é injustiçado. Agora, se eu não perdoo, se eu não libero perdão, como que Ele vai vir e guerrear ao meu favor? Como que Ele vai falar para mim e para você o que Ele falou para Davi: assenta-te aqui à minha direita e observa o que eu farei com os teus inimigos, colocarei como estrados dos meus pés. Davi não precisou guerrear, irmãos. Com um aval como esse, imagine-se numa situação como essa, de Deus falar para você: filho, filha, fica aqui e observa o que eu farei com os inimigos. Só que para isso, eu tenho que baixar a guarda. Eu tenho que pisar no Jordão, ou seja, pisar no meu orgulho. Quando Deus liberou essas verdades como um rema no meu espírito e coração, eu digo: Deus, eu não lembro quem eu machuquei, quem eu feri, quem eu magoei. Eu só me lembro quem fez mal para mim. E eu comecei a pedir perdão para todo mundo. E perdoar aqueles que tinham me feito mal.
Comecei a ir atrás. Léo, isso é loucura. Não é. Não é. Isso é amor. Que eu fiz tudo isso por amor a Cristo. Porque eu só queria ser um filho com as vestes limpas aos olhos dele. Mas nada. Desde que eu me ataviei em Cristo Jesus e me entreguei de todo o meu coração, eu nunca quis mudar por ninguém, porque eu já tinha mudado por Jesus. Eu não mudo por mais ninguém. Se Ele me aceitou do jeito que eu sou, glória a Deus. Ele me aceitou do jeito que eu, não do jeito que eu vim. Quando Ele fitou os olhos no meu coração, Ele não imputou as minhas transgressões, Ele não imputou os meus pecados, Ele foi direto na preciosa semente que cada filho carrega. Amém. 2 de Coríntios capítulo 5, a partir do 18 fala sobre isso. O ministério da reconciliação, a palavra da reconciliação, que nós somos embaixadores em nome de Cristo Jesus, não imputando aos homens as suas transgressões. Esse ministério, querido, Jesus carregou e alcançou a minha vida. Por isso eu mudei por Ele, não mudo por mais ninguém. E eu comecei a fazer algumas coisas por amor a Ele, querido, que era loucura até aos olhos de alguns irmãos. E uma delas era justamente esse caminho de volta. Há pessoas que eu sei que me machucaram, eu sei que me humilharam, algumas não entenderam, mas eu fui. Eu dobrei o joelho, eu digo, glória a Deus, comecei a contabilizar. Um dia eu estava na empresa, no horário de almoço, eu tinha 2 horas de almoço, eu almoçava meia hora rapidinho, corria para um lugar escondido lá, para dar um cheiro nele. Tinha um lugar que nós guardávamos, eu trabalhei com equinos, com cavalos, era gestor nessa área, e o galpão nós guardávamos a ração e as alfafas. Eu corria para lá, dobrava o joelho em cima de um fardo de ração ou de um fardo de alfafa, só chorava quando não conseguia orar. Porque quando Deus começa a arrancar algumas coisas de nós, que para nós não é pecado, ah, meu Deus, dói. Só que eu me submeti ao Senhor. Eu digo, Deus, então faz a tua vontade. Eu sei que é um tratamento. E chorando ali, eu disse, Senhor, louvado seja o teu nome, Pai. Eu não tenho mais ninguém para perdoar, e mais ninguém para pedir perdão. Estou zerado diante de ti. E o Espírito Santo disse, a tua irmã. Houve uma divergência entre nós, querido, uma discussão. E eu fiquei tão irado com ela, com a minha irmã mais velha, que eu falei para ela, a partir de hoje tu não tem mais irmãos, esquece. E literalmente eu tinha matado ela no meu coração, ao ponto de não lembrar mais dela. Contabilizei todo mundo, fui em todo mundo, e quando eu dobrei o joelho naquele ambiente, o Espírito Santo falou, a tua irmã. Eu chorei muito, digo, Deus tem misericórdia de mim. Ela viajava com circos na época, e o meu patrão na época comprou esse circo de porta fechada, né, com todos os artistas, e trouxe a lona para dentro do parque. E naquela tarde que eu estava orando, eu digo, Senhor, então o Senhor me prepara uma oportunidade de ter um tempo com ela. E eu me recordo quando eu estava saindo na portaria para bater o cartão, para uma carreta com boa parte da lona do circo em cima, e a minha irmã no cavalinho de carona. Quando eu olhei aquilo, irmãos, as minhas pernas tremeram, me deu um gelo na barriga. Eu digo, meu Deus, o Senhor falou, está aí. Ele já tinha preparado tudo, já tinha preparado o coração dela, já tinha feito o meu patrão comprar o circo, trazer de uma cidade, do estado para o outro. E naquela tarde, querido, no horário de almoço, Deus bradou. Ela já estava a caminho. 5h30 foi o horário que eu ia sair.
Quando ela me viu indo em direção a ela começou a chorar, desceu do caminhão, do cavalinho. Eu abracei ela, ela me abraçou e nós choramos. Eu chorei compulsivamente, disse: Mana, me perdoa por eu ter te matado dentro do meu coração. E ela me perdoou e eu perdoei ela, e hoje a gente se ama demais, demais. Uma flecha, para ser atirada, ela tem que ser preparada. E vocês são flechas do Senhor, estão na aljava do valente. Eu sei que vocês têm visto Deus colocando a mão, vai me pegar, pega o irmão do lado. Calma. Ele não vai te colocar em um lugar para te matar. Você acha que Ele vai te mandar para o meio da guerra de pijama e pantufa, querido? Nunca. Nunca. Ele é o Senhor da guerra. Ele sabe como enviar um valente para um campo de batalha. Você tem que estar preparado, queridos. E pronto. Se há palavras, fique tranquilo, Ele está dando tempo para que você se arrependa. É só isso. Só. Desonra aos pais. Por isso que muitas pessoas têm dificuldade de honrar um pastor, honrar um líder. Tem dificuldade de honrar a Deus, dizer que ama a Deus pelo princípio de desonra. Por isso que a chave, querido, continua em casa. Todo aquele, sem exceção, tudo para você é o quê? Tudo é tudo. Existe tudo pela metade? Não. Tudo um pouquinho? Não. Tudo é tudo. Todo aquele que não cuida dos seus, especialmente do da própria casa, é pior do que um incrédulo e tem vomitado a sua fé. O tema do seminário é o quê? Famílias em Cristo. Irmãos, o primeiro nível de amor, Jesus diz: ame o teu próximo como você, como a si mesmo. Quando a gente acha que já está ficando bonzinho, aí Ele diz: um novo mandamento vos dou: ame o teu próximo como eu te amei. Morra por ele. Subiu o nível. E Ele diz em João 17: Pai, assim como eu estou em ti e tu estás em mim, eu oro para que eles estejam em nós. A minha oração é essa, que nós entremos em um lugar em Cristo Jesus, porque o santo vindo no profano, a luz vindo sobre aquele que está em treva, ele dissipa toda a treva. Uma vez o seu Espírito habitando em nós, Ele diz: ide e não pequeis mais. Eclesiastes capítulo de número 9, versículo 8 diz: mantenha sempre limpas suas vestes, para que não venha lhe faltar o óleo sobre a sua cabeça. Ou seja, quer ter autoridade? Mantenha-se limpo. Mantenha-se limpo. O Senhor nos trouxe a oportunidade, querido, de entrar em lugares nele e desfrutar do fluir em Deus. Eu não me importo, querido, com 4 paredes. Há muitos que até dizem, né? Aquário. Está pescando no aquário, está pescando no aquário. Não, cara, o Senhor nos chamou para nadar no oceano, né, dentro de uma bacia. Então a nossa mentalidade, querido, não deve ser mais de pedinte, de meninos na fé. O apóstolo Paulo disse: olha, eu gostaria de trazer uma comida consistente, mas
leite eu tenho vos dado, porque vocês ainda são meninos. Para que não ficasse dúvida, ele disse: sabe por que eu sei que vocês são meninos? Havendo no meio de vós iras, ciúmes e contenda, não sois vós meninos e não tem caminhado como homens? Como eu posso tratar com vocês como espirituais? E eu louvo a Deus, irmãos, porque muitas vezes o próprio Jesus, no Evangelho de Marcos capítulo 4, ele pregava para que o povo não ouvisse, ele agia para que o povo não visse, e falava de certa forma para que eles não viessem a se converter. E os discípulos endoidaram, falaram: meu Deus, o mestre desviou. Por que, Senhor? O Senhor fala conosco diretamente com eles assim. E Jesus disse: para que eles possam ser salvos. Tem certas pessoas que é melhor mantê-las na ignorância até que elas cresçam. Porque se você libera uma verdade cujo qual ela não entende, você vai estar colocando essa pessoa em um lugar que ela não vai suportar viver essas verdades. Moisés, quando ele desce do monte e quebra as tábuas, ele não quebrou porque está virado, ele quebrou para que o povo não lesse, porque se o povo lesse, já era. Ele manteve o povo em um lugar de ignorância para preservá-los por amor. Hoje eu creio que vocês que estão aqui não precisam mais de um leite espiritual. Chegou a hora de uma comida consistente, irmãos. Chegou a hora de começar a edificar de dentro para fora, de cuidar dos seus. Todas as vezes que Deus fala, Ele nos desafia. E nessa noite o Senhor está nos desafiando a olhar para dentro de casa e ver: Senhor, onde é que estão as brechas? Onde que estão as rachaduras no alicerce para que eu possa voltar a edificar? Eu preciso selar isso, eu preciso fechar isso. O Senhor nunca vai vir sobre você se você não tem suporte. Ele dá tempo, porque Ele é Senhor do tempo. Um dia é como 1000 anos, 1000 anos é como um dia. Ele se move no Kairos, aleluia. Nós se movemos no cronos, no tempo cronológico. Cada segundo, cada minuto para nós não volta mais. Eu vejo, irmãos, um grande exército do Senhor. Zacarias, capítulo de número 13, capítulo 9, versos 13. Olha o que diz a palavra do Senhor. Pastor Kleber, que horas, meu irmão? Coisa linda, eu estou em casa mesmo. Santo, santo, santo. Deus maravilhoso. Zacarias capítulo 9, versículo 13, amém? Pegue essa palavra no seu espírito, irmãos. Amém? Porque para mim curvei Judá como um arco, e enchi de Efraim. Suscitarei a teus filhos, ó Sião, contra os teus filhos, ó Grécia, e te porei, ó Sião, como espada de um valente. Judá, você lembra de quem? Quem é o leãozinho da tribo de Judá? Judá representa, querido, o conhecimento genuíno e o amor a Deus. Quem é Efraim?
Em Oséias diz que Efraim é um bolo assado só de um lado. Algo que não serve para nada, porque um bolo que você prepara para comer, ele queima e fica o resto cru, você faz o quê? Dá para visita? Joga fora. Os filhos da Grécia tipifica e representa filosofia, teologia, homens que buscam conhecer para serem conhecidos, os intelectos. Aí Deus diz que vai levantar Efraim, um bolo mal assado. Efraim, ora eles caminhavam com os assírios, ora caminhava com os egípcios, e muito pouco ouvia Deus. Literalmente os improváveis, Zé Mané. Agora abra 1 de Coríntios comigo, por gentileza. Coríntios 1, a partir do versículo 26, amém? Ramandarabalai. Diz assim: irmãos, reparai, pois, na vossa vocação, visto que não foram chamados muitos sábios segundo a carne, nem muitos poderosos, nem muitos nobres de nascimento. Pelo contrário, Deus escolheu as coisas loucas do mundo para envergonhar as sábias, e escolheu as coisas fracas do mundo para envergonhar as fortes. E Deus escolheu as coisas humildes do mundo e as desprezadas, o bolo assado aqui, ó, e aqueles que não são, para reduzir a nada as que são, a fim de que ninguém se vanglorie na presença de Deus. Nós somos o bolo assado só na metade. Nós somos os desprezados. Nós somos aqueles que não são. Não, Léo, irmãos, nós somos gentios. Nós somos um povo que não era povo. Os improváveis, ao ponto de Pedro, quando ter ido na casa de Cornélio e ter falado de Cristo, e toda a família de Cornélio, daquele centurião, ter recebido o batismo com o Espírito Santo. Quando Pedro sai da casa dele, os apóstolos já estavam sabendo que ele tinha ido lá e era proibido pregar aos gentios. A palavra do Senhor não era para os gentios. Isso antes de Cristo. Porque Cristo, Ele veio com um propósito. Deus amou o mundo de tal maneira, não foi só os judeus, Ele amou o mundo de tal maneira que entregou o seu único filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Para que tudo é tudo. Aí o Senhor levanta vários pontos que Pedro passava e a sombra de Pedro curava. Só os gentios. Por onde Paulo passava, a sombra de Paulo curava, o lenço de Paulo curava quem? Só os gentios. O Senhor já estava sinalizando, irmãos. E o evangelho que foi confiado a Paulo e Barnabé foi para quem? Para os gentios. Para aqueles que eram rejeitados. E hoje eu creio que nós somos remanescentes. Eu quero pontuar isso mais na frente. Hoje não vai dar para que a gente esclareça isso. Eu quero falar um pouco sobre os remanescentes depois, se o Senhor nos permitir.
trazendo essas verdades, irmãos, na sua mente, no seu coração, eu estou deixando claro para você a sua real identidade. Vocês são filhos de Deus, nós somos filhos de Deus. E quando nós reconhecemos essa paternidade sobre a nossa vida, eu procuro alinhar a nossa casa, porque nós carregamos uma causa. Se estamos na mesma casa, temos que lutar pela mesma causa. Então é de dentro para fora. Abra comigo Marcos, por gentileza, capítulo 8. Meu Deus, te amo, Jesus, te amo. Marcos 8, amém? Versículo de número 35. Marcos 8, 35 diz: quem quiser, pois, salvar a sua vida, perdê-la. Mas quem perder a sua vida por minha causa e pelo evangelho, salvá-la. Versos 36 diz: portanto, de que adianta uma pessoa ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Por minha causa. A palavra causa significa a razão ou motivação que explica ou justifica um ato, um acontecimento e uma ação. Causa significa um ideal, uma bandeira de luta, um estandarte, um pendão. Significa um símbolo de uma nação, de uma religião, de uma corporação militar. Estandarte. Até aqui. Vá para Isaías 11 para que a gente ganhe tempo. Pastor, é muita informação. Fique tranquilo. E o Espírito Santo da verdade, Consolador, ajudador, que vos fará relembrar de todas as coisas que estão no livro. Ele vai te trazer, querido, na mente, em tempo oportuno, tudo o que você necessita e precisa saber. Amém? Isaías 11, versos 1, diz assim: do tronco de Jessé sairá um rebento. Quem é esse rebento? Davi, amém? Vírgula. E das suas raízes um renovo. Quem é o renovo? Jesus, amém? Estão entendendo? Versos 10 diz assim: naquele dia recorrerão as nações à raiz de Jessé, que está posta por estandarte dos povos. A glória lhe será a morada. Léo, mas está falando sobre Davi aqui. Não, querido. Há uma palavra sobre Davi. Jesus é filho de quem? Mateus capítulo 1, vamos lá. Estou apurando aqui, tá, irmãos? Mateus 1, genealogia de Cristo. Já chegaram? Amém? Mateus capítulo 1, versos 1 diz o quê? Livro da genealogia de Jesus Cristo, vírgula, filho de José. Filho de quem? Filho de
Davi, filho de Abraão. Deus é um Deus de geração. Ele é um Deus de Abraão, de Isaac, de Jacó, de Davi, de Jesus e de nós. Amém? Então nós temos essa causa, esse estandarte. E também pelo Evangelho. O Evangelho significa real conjunto dos ensinamentos de Jesus. Evangelho significa real conjunto dos ensinamentos de Jesus, entre aspas, tanto vida como doutrina. Uma das coisas que Jesus nos pediu, João 6, Santo, Santo, Santo. João 6, versos 57. Amém? Estão me entendendo, irmãos? Amém? Glória a Deus. O que diz João 6, versículo 57? Olha o que Jesus fala. Pois, assim como o Pai que vive me enviou, e igualmente eu vivo pelo Pai, também quem de mim se alimenta por mim viverá. O que Paulo diz em Atos dos Apóstolos, capítulo 17, versos 28. Pois nele nós vivemos, nos movemos e existimos. Quem aqui lê a Bíblia? Levanta a mão. Você lê a palavra do Senhor? Amém? Você está se alimentando de Cristo. Se você está se alimentando de Cristo, você tem que viver por Ele. Todo aquele que de mim se alimenta, por mim viverá. E qual era a causa de Jesus, irmãos? Qual foi um dos ensinamentos que Ele nos deixou? Primeiro passo, Hebreus 2, 9, olha o que diz. Abra comigo Hebreus 2, 9. É Bíblia. Xanarabaçoyamanai. Xarabalabalai. Hebreus capítulo 2, versículo de número 9. Glória a Deus. Posso ler, irmãos? Quero ler até o versos 12. Vemos todavia aquele que por um pouco, tendo sido feito menor que os anjos, Jesus, por causa do sofrimento da morte, foi coroado de glória e de louvor, para que pela graça de Deus provasse a morte por todo homem, porque convinha que aquele por cuja causa, e por quem todas as coisas existem, conduzindo muitos filhos à glória, aperfeiçoasse por meio do sofrimento o autor da salvação deles. Pois tanto que santifica como os que são santificados, todos vêm de um só. Por isso é que ele não se envergonha de lhes chamar irmãos, dizendo: a meus irmãos declarei o teu amor. Aleluia. Cantar-te-ei louvores no meio da congregação, e outra vez eu porei nele a minha confiança. E ainda, eis aqui, estou eu e os filhos que Deus me deu.
Visto, pois, que os filhos têm participação comum na carne e sangue, deste também ele igualmente participou, para que por sua morte destruísse aquele que tem o poder da morte, a saber, o diabo, e livrasse todos que pelo pavor da morte estavam sujeitos à escravidão por toda a vida. Pois ele, evidentemente, não socorre anjos, mas socorre os descendentes de quem? Nós somos descendentes de quem, irmãos? Em Cristo Jesus. Genealogia de Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão. Se tem uma coisa que Jesus fez, foi se entregar por inteiro, irmãos. Eu gosto de uma colocação que um pastor me falou. Havia um pastor pregando, e naquela cidade tinha um homem que tinha se acidentado e teve que amputar as 2 pernas. E ele ficou muito revoltado com Deus, mesmo sem conhecer a Deus. E com tantos pensamentos de morte, que a primeira coisa que Satanás faz é abrir a porta da separação e a porta do suicídio na mente de alguém que não está firme no Senhor. E ele entrou em desespero e correu para a igreja, revoltado no meio do culto, o pastor pregando. Ele entra só com as mãos, chorando muito, irado com Deus. E o pastor dá atenção para ele, e ele olha para o pastor e diz: ei, esse Deus aí, ele aceita um homem pela metade? E eu creio que aquele pastor, ele foi tomado pelo Espírito Santo, porque ele foi um homem sábio. Ele olhou para aquele homem e disse: sim, desde que essa metade se entregue por inteiro, porque há muitos inteiros aqui que estão se entregando pela metade a ele, e Deus não divide a sua glória com ninguém. Ou é tudo para ele. Ele é zeloso, ele é ciumento, queridos. E aquele homem entregou a vida para Jesus por inteiro, por inteiro. Deus maravilhoso. A honra, a glória, a força e o poder ao Rei Jesus, e o louvor ao Rei Jesus, a honra, a glória e a força e o poder ao Rei Jesus, e o louvor ao Rei Jesus. Reconhecemos o teu senhorio e a tua santidade, Jesus. Reconhecemos que nós precisamos e dependemos de ti, Pai. Pai, eu te faço um pedido nesta noite. Pastor Kleber, Senhor, na abertura, ele disse para que todos tivessem cuidado, para que Satanás, o maligno, não arrebatasse a palavra do reino do coração dos meus irmãos. Deus, em nome de Jesus, nós repreendemos o maligno nesta noite, e que toda palavra do reino, Senhor, ela venha germinar nesses corações e suba até o entendimento dos meus irmãos, porque a tua palavra diz que o culto tem que ser racional. Eu oro para que eles entendam a tua palavra nesta noite, Senhor. Dá discernimento sobre o conserto de dentro para fora.
Dá discernimento, Senhor, sobre a paternidade. Dá discernimento, Abba, em nome do Senhor Jesus Cristo, sobre a genuína circuncisão, que não é no prepúcio, sim no coração, feita através do Teu Espírito, Pai. Dá discernimento, Deus, em relação do encargo e propósito que cada um carrega, e também de um tempo, Pai, propício para um arrependimento genuíno, para serem perdoados e também para liberarem perdão, Pai. Em nome de Jesus, que todo cansaço, que todo enfado, que toda tristeza, que todo desânimo saia, em nome do Senhor Jesus Cristo. Que todo fardo e todo jugo que não é de Cristo seja arrancado de sobre os ombros deles agora, em nome do Senhor Jesus Cristo, Pai. Santo, a honra e a glória, fique de pé, queridos, a força e o poder ao Rei Jesus, e o louvor ao Rei Jesus, a honra, a glória e a força e o poder ao Rei Jesus, e o louvor ao Rei Jesus. Te amamos, Abba, te amamos. Queridos, eu vim nesta noite aqui não pregar, mas como atalaia do Senhor, trazer algumas verdades. E a palavra que o Senhor nos confiou para impartir nesta noite, nesse seminário de famílias em Cristo, ela precisa de um proceder e posicionamento de você. Certo dia eu estava ministrando e Deus disse: filho, há muitos convencidos aqui, lá em Penha. E foi uma palavra violenta em relação ao peso de amor que ela carregava. E o Senhor disse: é para aqueles que já conhecem a minha palavra, mas não praticam. Eles estão presos, filhos, em alguns lugares de sua vida. Eles são escravos em alguns lugares de sua vida. Eu o sei, pois eu tenho acompanhado cada um deles. Eu disse: Senhor, mas eu preciso de uma palavra. Me mostra na palavra. Tenho que ter uma base tua para levar aos irmãos. E o Espírito Santo sussurrou no meu ouvido 1 Coríntios 7. Abra comigo, você que está com a Bíblia. Andarabassorrebanaralabalai. Shakataralabassorramanaralabalai. 1 Coríntios capítulo 7, versos a partir do 20, amém? Que diz assim: cada um permaneça na vocação em que foi chamado. Foste chamado sendo escravo? Não te preocupeis com isso, mas se ainda pode tornar-te livre, aproveita a oportunidade. Permaneça na vocação que o Senhor te chamou. Você é filho de Deus, mas você foi chamado sendo escravo. Não te preocupe, querido, em que área da vida você está acorrentado. Não se preocupe com isso. Só aproveita a oportunidade.
e se torne livre. Gálatas 5 diz que Ele nos chamou à liberdade. Nós somos livres. Só que mesmo confessando a Cristo, irmãos, tem áreas que Satanás nos humilha. Ele pisa na nossa cabeça, por não termos coragem de assumir diante de Deus e diante dos irmãos que eu tenho pecado contra o Senhor, entristecendo o Espírito Santo. Não recebemos as promessas, porque o Senhor aguarda que todos cheguem ao arrependimento. Um coração arrependido é terra fértil para cura. E quando um homem se arrepende diante do Senhor, quando a mulher se arrepende diante do Senhor, quando uma família entra em um lugar diante do Senhor de arrependimento, Ele não se importa mais com o que vão falar de mim, o que vão pensar de mim. Não. Sabe por quê? Porque a reputação dessa pessoa, quem cuida dela agora é Jesus, não é mais ela. Pastor, se me permite, eu gostaria de chamar você aqui, que é convencido, você sabe que já confessou a Cristo, já foi batizado, mas você está em Cristo, um homem pela metade, uma mulher pela metade. O Senhor sabe a área que você tem pecado, a área que você tem fraqueza. Ele sabe a área que você está escravo. Mas nesse seminário, famílias em Cristo, eu creio que por inteira, não lhe convém mais caminhar pela metade. Ele te quer por inteiro. E se você anseia entrar nesse lugar e dizer: Jesus, por muito tempo eu fui fraco, por muito tempo eu falhei, por muito tempo eu fui escravo, te confessei com os lábios, mas o meu proceder faz com que o meu coração esteja longe de ti. Mas hoje eu tomo posse dessa palavra, Jesus, e eu serei livre, e também vou libertar toda a minha casa e toda a minha família, porque agora caiu no meu entendimento, Senhor, que eu tenho que salvar primeiro os meus. Como um libertador vai libertar se ele está cativo? O libertador só liberta quando ele está liberto. Então você que quer verdadeiramente entregar a vida para Jesus por inteiro, de todo o teu coração, com toda a sua força, com todo o seu entendimento, saia do seu lugar e venha até aqui à frente, dobre os seus joelhos diante dele. Enquanto nós adoramos ao Senhor, pise no Jordão, no orgulho, pise na cabeça de Satanás, que tem te aprisionado por tantos anos com sofisma satânico. Jesus, a honra e a glória é toda tua, Jesus. A força e o poder ao Rei Jesus, e o louvor ao Rei Jesus. Sorra la baixeira, la mandera, la balai. Sim, sim, filho. Carraga sua poder ao Rei. Seja livre, seja livre ao Rei Jesus, a
a força, Irai-vos e não pequeis. e o poder. Senhor, eu oro, dá o amor que tudo suporta. Jesus, Que esse coração, ele saiba se portar nas aflições, quando é afligido, quando é confrontado. Ah, Deus, Chatarabachou, a honra, a força Yara Sorriga Narabalai. e o poder ao Sim, Rei Jesus. Eu ouço um clamor no teu coração pelos filhos que já se foram. Sharaga Soremanai. ao Rei E eu me refiro a filhos, Jesus, aleluia, espirituais, almas que o Senhor tem te confiado. A flor rebaçou e a força ramanheira labaçou. Chacatara labacheira labalai. poder ao Rei Sim, Jesus, sim, ainda a seiva ainda vai germinar e dar muitos frutos. ao Rei Socotorobadabaxaia. Jesus, Sim, tu és a filhinha amada do Senhor. a Sim, eu sou Rabaxaia Abalaia. Oh, Regachara Labalai. Pastor, abraça ela para mim aqui. Sorrogossoromanai. O Senhor está te dando um colinho. Jesus, Ele recebe. e o louvor ao Rei. Senhor, nós abençoamos, Pai. A glória, sim, Deus. Restitui, restaura, E o poder ao Rei Jesus, e o louvor ao Rei Pai, em nome de Jesus, eu oro pelo Jesus, eu peço capacita o Senhor. Dá discernimento, dá entendimento para o tempo que se chama hoje. a glória, Senhor, leva a mente dele cativa as coisas do alto, Pai. a força Esconde ele em ti, Senhor. Lapida, Senhor. Lapida, Senhor, em nome de Jesus. Jesus. Andaralabalai. Ao Rei Jesus, Tu és uma dorca do Senhor. Tu és uma dorca do Senhor. Sim. Tu tens em depósito. e o poder O Senhor ao tem Rei visto, estás cuidando do sacerdote dele. Jesus. Xadarabasora labalaia. Sim. Sarabachai, se mantenha firme. Firme. O seu galardão está guardado. Xadaralabalai. Sim, filha minha, serva fiel. Ragachandaralabalaia. Xarabachonaralabalai. Sim. Os meus olhos têm te visto e tenho me alegrado com a tua submissão e honra. Xarabachonaralabalaya. Chacataralabalaia. Ao Rei Jesus, a honra, e o poder ao Rei Jesus e o louvor. Chama ela pra mim. Ao Rei. Eu vejo uma chave na tua mão. A escolha é tua, tu já sabe o que fazer. Não vai vir mais. a glória, Deus quer falar contigo. O negócio a sério.
Para de confiar o teu coração a pessoas que não é digna disso. Em nome de Jesus, confie em Deus. Esconda dele, coma a palavra, ore. Louvor, pastor Kleber. Ao Rei Jesus, a glória, a força e o poder ao Rei Jesus. E o louvor
e o louvor ao Rei Jesus, a honra, a glória, a força e o poder ao Rei Jesus, e o louvor ao Rei Jesus, a honra, a glória, a força e o poder ao Rei Jesus, e o louvor ao Rei Jesus, a honra, a glória, a força e o poder ao Rei Jesus, e o louvor ao Rei. Aleluia. Chorianda la bacarabas, torianda la barabarabas. Ricanda la maravilhondo, roxo, corianda la marabas. Teicanda la mas, torianda la mas. Chorianda la malas. Chorianda la malabas, torianda las.